Deixa marcado aí Filemon e vamos voltar um pouquinho lá para Colossenses. A gente encerrou há 2 semanas atrás a nossa série em Colossenses. E Filemon é um livro que está contextualizado também com o livro de Colossenses, porque Filemon era de Colossos, ele morava em Colossos, e ele tinha um servo, nós vamos ler, um escravo, chamado Onésimo, que fugiu e aparentemente deixou algum prejuízo financeiro para Filemon. Só que Onésimo, ao fugir, ele vai parar em Roma e é alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo por meio de Paulo, né? E agora aquele escravo, fujão, escravo que tinha causado um prejuízo para Filemon, agora é um servo do Senhor Jesus Cristo e é muito querido, muito estimado por Paulo. A carta de Filemon é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta como uma intercessão a Filemon pela vida de Onésimo. Lá em Colossenses, capítulo 4, vamos ver do verso 7. Paulo, quando começa aqui as saudações finais da carta, nós vimos aqui esse texto há 2 semanas atrás. Ele já vai fazendo uma espécie de intercâmbio entre as 2 cartas. A carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Quanto à minha situação, Paulo falando, né? Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém? Vamos agora então para Filemon. Filemon é uma carta, um único capítulo. Nós vamos ver hoje ela por inteiro. Eu pensei em dividir em 2 mensagens, mas resolvi fazer de uma maneira mais breve e apenas em uma mensagem. Ok? Estamos todos juntos? Filemon, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim.
eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, Senhor, esse benefício. Reanima o coração em Cristo. Como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Então, essa foi a breve carta de Paulo a Filemão. Filemão, ele era um homem rico, e como homem rico na época, como muitos homens ricos na época, eles tinham escravos. Paulo, ele não escreve aqui com o intuito de fazer uma pregação contra a escravidão, mesmo que seja um regime danoso, né? Mesmo que não seja um regime correto, mas era um regime em prática, em vigência na época, né? Principalmente do Império Romano. E Paulo, ele não está escrevendo aqui que Filemão, como crente agora no Senhor Jesus Cristo, ele não pudesse ter escravos. Não é disso que se trata a carta, mas é como ele deve tratar um escravo, principalmente em se tratando de um escravo que cometeu um delito, que cometeu um dano a ele. Como é que ele agora deveria tratar? E essa carta serviria não apenas para Filemão especificamente, mas para todos que estavam enquadrados na mesma situação que Filemão. Aqui nessa carta nós vemos, né, a transformação que o Evangelho faz na vida de um convertido ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem, um Evangelho que transforma relacionamentos, né? A gente viu muito isso em Colossenses, né? O Evangelho que transforma. E aqui nós vemos o Evangelho que transforma relacionamentos. Relacionamentos em que faz com que as pessoas abram mão dos seus direitos pelo amor, pelo perdão, pela graça. E é isso que nós, de antemão, já somos chamados pela palavra do Senhor a fazer. Nós não podemos viver como os incrédulos, como aqueles que não têm a Cristo, buscando os seus direitos com toda força, mesmo que seja justo. Antes, acima da justiça, nesse sentido, na justiça
da visão humana, deve sobressair o amor pela prática do perdão contra alguém que falhou contra você, contra alguém que pecou contra você. Nos dias em que nós vivemos, né, na atualidade, nós somos muito estimulados a cancelar, a excluir, a colocar de escanteio, a não querer mais relacionamento com aquele que nos feriu. Seja irmão em Cristo, mas principalmente no contexto geral, de pessoas conhecidas, amigos, quando falham um com o outro, são estimulados a não querer mais negócio, a não querer mais relacionamento, não querer mais a reconciliação, porque reconciliação, perdão, ele custa um preço, principalmente para quem foi ofendido, para quem foi lesado, né? Quem foi atingido. E nós não podemos deixar que essa mentalidade deste século continue a permear os nossos pensamentos, a ditar os nossos pensamentos. Nós não podemos ser guiados pela a estrutura da velha criatura, do mundo como sistema. Agora nós somos diferentes, nós fomos transformados pela presença e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E assim como nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, nós também somos, por Ele, cobrados a perdoar, a estar sempre prontos a perdoar. Lembra lá de Pedro, quando pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar a alguém que lhe ofende? E aí ele já sugere 70 vezes 7 como uma conta já muito grande, como uma tolerância imensa. Até para nós isso seria uma grande tolerância. Perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7 vezes. Nós talvez não tenhamos essa tolerância nos dias de hoje. E Pedro, quando fala isso com Jesus Cristo, talvez até de repente esperasse que Jesus amenizasse essa conta. Não precisa tudo isso não. Se a pessoa falhar com você 3 vezes, se falhar 7 vezes, você já está desligado de liberar perdão para aquela pessoa. Mas não. O perdão, ele não está condicionado à quantidade de ofensas, nem muito menos a gravidade das ofensas. O perdão, ele está condicionado ao perdão do nosso Deus para conosco, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E agora que nós fomos perdoados, nós somos chamados a ser perdoadores. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Filemão. Agora que você foi perdoado, você foi salvo, você conheceu Cristo por meio até do meu ministério, Paulo está falando, perdoe Onésimo, receba-o, não como escravo mais, mas como irmão amado e caríssimo, precioso em Cristo. Precioso. Então o contexto é esse. Filemão, um homem rico, convertido ao Senhor Jesus Cristo. A igreja em Colossos se reunia na casa dele, né? Talvez fosse um grupo da igreja, né? Não sabemos o tamanho da igreja, mas a igreja se reunia em casas, e Filemão era um hospedeiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele, a esposa Áfia, provavelmente a irmã Áfia, que é a esposa de Filemão, e Arquipo era filho de Filemão. Eles recebiam a igreja em sua casa, né? E ele, como um homem rico, ele tinha servos, né? E um desses servos, Onésimo, que tinha fugido antes de conhecer a Cristo,
e pelo que o contexto da carta diz, lá no final, onde Paulo diz, olha, se ele deve alguma coisa, ponha na minha conta, provavelmente Onésimo tinha roubado talvez algo de Filemon, e Paulo assume a dívida, né, de Onésimo. Porque Onésimo, de alguma forma, o seu caminho cruzou com Paulo lá em Roma, quando Paulo estava preso. Paulo diz que Onésimo é seu filho de algemas, né, das cadeias. E agora Onésimo transformado, e nós sabemos disso por causa da confiança com que Paulo recomendava Onésimo para Filemon, né? E também o Onésimo veio a ser um dos portadores da carta de Colossos, né, aos Colossenses. Então vamos ver aqui, nos primeiros versículos, do versículo 1 a versículo 7, Paulo inicia agradecendo a Deus pela vida de Filemon, destacando a sua fé no Senhor Jesus e seu amor para com todos os santos. Santos aqui não são os santos como vê o catolicismo romano, né? Algumas pessoas em destaque que foram canonizadas pela própria igreja. Não. Santos são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. A palavra santo significa, né? De repente, se alguém não sabe, significa separado. E o separado é separado por Deus, separado para Deus. Agora, viver para Ele, viver para a glória dEle. Mas não significa alguém detentor de um poder especial, milagroso, sobre os outros. Não é alguém que está uma classe acima a mais da humanidade. Não. Todos aqueles, tanto aqueles que são questionados pelas religiões, né? Como Maria, João, todos eles são santos, assim como todos aqueles que vieram a crer em Jesus Cristo no longo desses 2000 anos, são santos, porque santo não significa alguém que não tenha pecado, ou que tem um poder especial, mas santo é aquele que foi salvo, separado por Deus, e para a glória de Deus. O microfone está cortando, né? Está picotando. Deixa eu trocar aqui. Oi. Vamos seguir então. Bem diferente aí, né? Voz. Mas a gente no instante se acostuma. Então Paulo, ele reconhece primeiro quem é Filemon. Interessante. Paulo, a fazer uma intercessão aqui para Filemon, ele não já entra direto no assunto de cobrança. Paulo não entra logo cobrando ou exigindo algo de Filemon. Paulo, na verdade, ele começa reconhecendo, né, as boas atitudes de Filemon, né, reconhecendo as suas características positivas, exaltando, né, e louvando a Deus por quem era Filemon, um homem cheio de fé, de amor, né, assim que ele menciona. Versículo 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com todos, para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos. Oi. Vamos nós. Se der problema, eu vou na voz, só na voz. Vocês me escutam que aqui é pequeno? Mas a gente não vai parar, né? Ele reconhece que Filemon tem sido um instrumento de refrigério na vida dos irmãos. E aqui a gente já pode aprender com essa palavra de Paulo a Filemon, né? Nós precisamos aprender, a exemplo de Filemon, precisamos viver o amor ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Isso é um requisito
cobrado pelo próprio Senhor desde quando ele manifestou a sua vontade lá no Sinai, nos 10 mandamentos, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, né? Ter amor para com Deus, fé no Senhor e amor para com o próximo, para com o irmão. Assim como a Filemon era para com o Senhor Jesus Cristo e para com os irmãos, nós precisamos ser também. Precisamos a cada dia exercitar a nossa fé por meio do conhecimento da palavra do Senhor, por meio da busca do Senhor, por meio de fazer aquilo que o Senhor requer, obediência ao Senhor. Hoje eu fiz um vídeo convidando, né, convocando os irmãos a estarem presentes, porque o Senhor requer isso de nós, de estarmos juntos aqui. O fato de estarmos aqui é um momento de glorificarmos a Deus, mas também um momento de sermos abençoados pela comunhão dos santos, pelo momento de ouvir a palavra. Se nós estivermos em casa, nós não vamos estar ouvindo. Podemos ser bem sinceros. Nós não vamos estar ouvindo a palavra de Deus, nós vamos estar no celular, nas redes sociais, na televisão, conversando na calçada, fazendo qualquer outra coisa, talvez menos ouvindo a palavra de Deus. E alguns dizem, não estou indo, mas eu estou assistindo na transmissão. A transmissão é para que, se você for impedido de estar junto, seja por doença ou por não estar aqui, você tenha a oportunidade de ainda assim ser edificado pela palavra. Mas não é para substituir o momento de culto, porque é o momento de estarmos dando a nossa oferta, né, de vida ao nosso Senhor. E Ele requer isso de nós. Não se deixe levar por aquele pensamento, não, Deus se importa com o coração, mas um coração que está rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo é um coração que busca obedecer à sua vontade. E a vontade de Deus é que estejamos continuamente reunidos para louvarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, para vivermos em comunhão. Não troque, não negocie isso por nada, meus irmãos, para que a nossa fé venha a ser uma fé assim como a de Filemon, assim como de Paulo e de todos os que nós vemos mencionados na palavra de Deus. Uma fé que se manifesta em amor também, através do amor. É isso que nós vemos nesses primeiros 7 versículos na vida de Filemon. Uma fé que se manifesta em amor. Antes de tratar de um assunto difícil, Paulo então evidencia a graça já presente na vida de Filemon. Isto demonstra que a fé verdadeira não é apenas uma fé de aparência ou de confessar. Não é só dizer eu sou crente ou eu sou servo de Deus. E isso precisa ser constatado nas atitudes diárias. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se nós dizemos que temos fé, mas essa fé não é vista em nenhum tipo de atitude nossa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, essa fé, a própria palavra de Deus está chamando de morta, sem validade. Na verdade é uma fé inexistente, não é fé. A fé não é uma declaração. A fé é uma vida transformada que se manifesta por essa transformação que o Senhor Jesus Cristo fez. Hernandes Dias Lopes diz que uma fé que não se traduz em amor é apenas um discurso religioso. Filemon não era apenas um crente de nome. Ele era alguém cuja fé era visível em suas atitudes, porque esse testemunho tinha chegado até Paulo. Lembra que Paulo não conhecia a cidade de Colossos. Paulo não conhecia. Possivelmente, Paulo
não conhecia Filemon pessoalmente. Pode ser que conhecesse pelo fato de Filemon ter ido a ter com Paulo em algum momento da vida. Mas a Bíblia não deixa claro. Mas o testemunho de Filemon chega até Paulo. Paulo sabe quem é Filemon, mesmo que de repente ele não o conhecesse pessoalmente. E ele sabe quem ele era na sua fé, no seu amor. E aí nós somos então confrontados já com essa realidade. A nossa fé, ela tem gerado alívio ou peso nas pessoas? A nossa fé, ela tem sido alívio, como a fé de Filemon era alívio para os irmãos? Temos sido instrumentos de refrigério para com os outros? Nós não temos nos preocupado com isso, irmãos. O que é que a nossa vida tem impactado na vida dos outros? Isso é um sinal de que a influência do mundo continua sobre as nossas vidas. Nós não queremos saber o que é que os outros pensam, ou qual benefício nós estamos fazendo na vida dos outros. Nós estamos nos preocupando, igualmente o mundo, nos preocupando apenas com nós mesmos. Mas nós somos chamados a ser instrumentos de refrigério na vida de outras pessoas. 1 João 4:20 diz que se alguém disser, amo a Deus, mas não faz algo pelo seu irmão, ou pior, odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Versículos 8 a 11, vamos ler para a gente relembrar o que aqui diz esse trecho. Diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo, ele então apresenta aqui a Onésimo agora como irmão em Cristo. E ele faz um jogo de palavras aqui com o próprio nome de Onésimo. A palavra Onésimo significava útil. E aí Paulo diz, ele antes era inútil para você. Porque fugiu, trouxe dano, mas agora não. Agora que Jesus entrou em cena, agora que Jesus entrou na vida dele, agora que ele foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, agora sim o nome dele faz sentido. Agora ele é útil. Tanto para Paulo, que era um irmão que servia Paulo na prisão, como também para Filemon. Onésimo, ele teve um encontro real com Cristo. O Evangelho não apenas melhora comportamentos, ele transforma a identidade da pessoa. Sabe, aquela pessoa que depois que declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser irreconhecível por quem era e por quem se tornou. Isso é o que de fato acontece quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Um crente verdadeiro não é aquele que passa apenas a frequentar uma igreja. O mundo muitas vezes ataca as igrejas porque muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas que só vêm para a igreja, mas que não foram transformadas pelo Evangelho. Mas quando elas têm um contato com alguém que antes era, de repente, um mentiroso, um enganador, um egoísta, e agora enxergam uma pessoa amável, altruísta, que tem um compromisso com a verdade, com a justiça, essa pessoa é impactada pelo testemunho desse cristão.
E somos esses que nós precisamos dia a dia nos tornar pessoas verdadeiramente transformadas. Porque se nós nos satisfizermos apenas em declarações, sou crente, sou da Igreja Batista, esse evangelho não transformará as vidas daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas continuarão nos vendo como um igual a eles. E ainda mais, digno de serem acusados de sermos piores. Porque quem conhece a verdade e não é transformado por ela, se torna pior. E de fato tem maior peso sobre a sua vida. Porque aqueles que não conhecem a verdade não se sentem cobrados por essa verdade, mas nós que conhecemos a verdade e ainda assim não nos sentimos cobrados por ela, isso significa que não somos verdadeiramente cristãos, que não fomos transformados por esse evangelho, pelo evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Segunda Coríntios 5,17. Vamos abrir lá? Segunda Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse deve ser o nosso versículo. As coisas velhas já passaram, e aí às vezes os crentes dizem, não, as coisas velhas já passaram quando é para falar apenas de erros. Não, eu cometi muito erro, muito pecado, as coisas velhas já passaram, agora tudo novo. Fui perdoado. Sim, é verdade. Somos perdoados. Nossa dívida é paga, não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas isso significa mais do que isso. O velho homem, a velha maneira de viver, já não existe mais. Já não pode mais reinar, já não pode mais dominar. Agora tenho que viver em novidade de vida. E como é essa novidade de vida? Seguindo os passos do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. A graça de Deus não apenas perdoa o passado, mas ela redefine o futuro. Ela dá uma nova direção, dá um novo futuro. E não significa apenas que é o futuro glorioso que esperamos em Cristo, mas o futuro de transformação contínua nas nossas vidas. Estamos vivendo essa transformação? Você tem vivido essa transformação de Cristo na sua vida? Ao ouvir a palavra de Deus, a estarmos reunidos aqui ouvindo a pregação, ou ao lermos a palavra de Deus nas nossas casas, nós temos vivido a transformação que a palavra de Deus requer de nós, que o Senhor requer de nós? Nossa vida reflete que somos de fato transformados, que somos nova criatura? Dos versículos 12 a 16, nós vemos relacionamento redefinido em Cristo. Vamos ler novamente? 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo consigo mesmo. Conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser
como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Quer na carne, quer no Senhor. Paulo envia então Onésimo de volta e pede que Filemão receba não como escravo, mas como irmão amado. Paulo então ele faz uma intercessão a Filemão para que ele perdoe Onésimo. Perdoe alguém que causou dano a você. Nós não sabemos a gravidade das coisas que Onésimo tinha feito para com Filemão, mas provavelmente não era só uma fuga. Apesar de que a pena para um escravo fujão na época, salvo engano, pela lei romana, permitia que o seu senhor pudesse até matar o escravo, condená-lo à morte, né? Dentre outras coisas também que poderia ser feito, mesmo que não fosse a morte, mas punições severas. Então Paulo ele escreve para que Filemão não puna Onésimo, mas não só isso, mas que não receba ele apenas mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Olha o que o evangelho pode transformar. Imagine isso naquela cultura. Como eu, tendo um escravo, agora eu vou abrir mão desse escravo e não tratá-lo apenas mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Como um irmão em Cristo. Isso talvez tenha um impacto muito maior do que a gente pode imaginar, porque nós não vivemos essa cultura de escravidão. Nós não vivemos essa realidade. As coisas que nós podemos comparar possivelmente são inferiores a essa situação. Mas o pior é que Filemão, mesmo que a carta não conclua, né, assim não, depois nós não tenhamos informação de como Filemão recebeu, mas nós cremos, né, pelo fato dela, né, ter sido colocada por Deus como inspirada. Eu creio que Filemão fez exatamente como Paulo pediu. Filemão recebe Onésimo agora como irmão. E às vezes nós temos dificuldade de conviver com um irmão que falhou com a gente em coisas talvez indiscutivelmente menores. Nós temos dificuldade de perdoar, mesmo que não seja um irmão, de perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou, ou que nos causou algum dano, algum dor, algum sofrimento. Nós não queremos nos relacionar. Por mais que às vezes talvez a gente diga assim, não, eu não odeio, eu não quero mal de ninguém, mas não quer relação. Não quer conversa. Mas nós somos chamados para que, se houver oportunidade, demonstrar graça por meio de um perdão verdadeiro. Graça por meio de um perdão verdadeiro. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo também, que escreveu a carta aos Gálatas, ele diz, olha, para quem agora é cristão, não tem mais distinção, seja de raça, seja de classe social, né? Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto de Cristo. Nós mesmos que fazemos parte da igreja, podemos testemunhar que se não fosse o Senhor, provavelmente nós não teríamos contato nem relacionamento de amizade com a maioria dos que aqui estão. É Cristo quem nos une, por meio da transformação que o Evangelho faz.
O relacionamento agora deles não são mais baseados na posição social, mas na união em Cristo, na união espiritual. O que o mundo separa, o Evangelho reconcilia. Esse então é um dos pontos mais desafiadores. Você trata as pessoas com base no que eles fizeram contra você? Ou com base no que Cristo já fez na vida delas e na sua vida? Não é o merecimento, mas é a imputação do sacrifício de Cristo na vida da pessoa, na sua própria vida, quem deve determinar como vamos nos relacionar. De repente, aquela pessoa antes causou um dano a mim, seja moral, seja qual for a natureza, mas agora Cristo é o Senhor da vida dela. Agora o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. E é isso que determina o meu relacionamento com a outra pessoa agora. De repente há pessoas que Deus já chama de filho e você a trata como inimigo, como um concorrente. Paulo disse para Filemão, nos chama. Perdoar não é ignorar a dor, é decidir que o Evangelho é maior do que a dor. Colossenses 2,14 diz que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. E assim como Cristo nos perdoou, nós somos chamados a perdoar a quem nos tem ofendido. Então Paulo, ele age aqui como um intermediador, um mediador, na verdade, né? De Filemão para com Onésimo. Assim como Cristo é nas nossas vidas, de nós para com Deus. É por meio do sacrifício de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Se não fosse Jesus, nós seríamos condenados por Deus por causa dos nossos pecados, da nossa multidão de pecados. Mas por meio do sacrifício de Jesus, nós temos o perdão. E esse perdão precisa ser estendido aos outros. Por fim, dos versos 20 a 25, nós vemos aqui uma obediência que flui do amor. Vamos ler para a gente encerrar. E se algum dano te fez, versículos 20 a 25. Perdão. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-te o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então Paulo menciona aqui algumas pessoas que estavam com ele. Lá depois na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, nós vemos que Demas abandona Paulo depois disso, mas aqui Demas estava com Paulo. Paulo, então, ele expressa confiança que Filemão fará ainda mais do que foi pedido. A obediência cristã, ela não é baseada na imposição, mas na transformação que o Evangelho faz. Nós servimos o Senhor Jesus Cristo não é por imposição, não é porque existe uma regra. A motivação não é essa, ou pelo menos não deve ser essa.
A motivação de servir ao Senhor Jesus Cristo é o amor que recebemos dele, é a gratidão pela sua salvação. Nós não estamos aqui reunidos buscando a salvação em Cristo, porque a palavra de Deus declara que se nós cremos em Cristo, nós já somos salvos. Não com base no nosso merecimento, mas com base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui por gratidão ao Senhor, porque essa graça que nos alcançou é tão maravilhosa que ela nos constrange a dedicar a nossa vida a Ele, por gratidão, sabendo que assim como Ele nos salvou, Ele nos sustentará, Ele nos guardará, Ele cuidará de nós. E o que eu posso fazer diante de tamanha bondade, tamanha graça? É dedicar a minha vida a Ele, em obediência, servir, né? Abandonando práticas pecaminosas que era do velho homem e agora vivendo a semelhança do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele ensinou. Essa deve ser a nossa vida, uma vida que flui da obediência. E essa obediência por amor agora ao Senhor Jesus Cristo, por gratidão. E eu quero encerrar dizendo que Filemão revela o Evangelho de forma prática. Onésimo representa o pecador fugitivo, Paulo o mediador e Filemão aquele que precisa exercer graça. Nós podemos nos colocar aqui tanto na posição de Onésimo como na posição de Filemão. Nós éramos pecadores fugitivos e fomos salvos pelo intermediador Jesus Cristo. Agora, nós, como salvos no Senhor Jesus Cristo pela sua graça, pela sua misericórdia, nós precisamos viver como Filemão, levando essa graça para todos aqueles que estão ao nosso redor, por meio do amor verdadeiro, sem fingimento, sincero, manifestando isso, a nossa fé para todos que estão ao nosso redor. Assim como Onésimo, todos nós pecamos, e como Paulo intercede por ele, Cristo é o nosso mediador, assumindo nossa dívida diante de Deus. Jesus é o cumprimento perfeito disso. Ele não apenas intercede, mas apaga nossa dívida com o seu sangue, reconciliando-se com Deus e nos tornando verdadeiramente seus filhos. Porque antes de crermos em Jesus, como diz as Escrituras, a palavra revela que nós não somos filhos. Diferente de um engano que é transmitido, nos ensinado talvez desde quando nós somos crianças, que todos são filhos de Deus, isso não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas a palavra revela que nós só nos tornamos filhos dele quando aceitamos, cremos, recebemos o sacrifício do Senhor Jesus. Por isso o Evangelho não é apenas algo que cremos, mas algo que vivemos. Somos chamados a perdoar, restaurar e amar como fomos amados. Essa carta nos confronta com uma verdade inescapável. Não podemos dizer que vivemos o Evangelho se não praticarmos o perdão. O tema principal de hoje é perdão. E é isso que nós devemos levar, refletindo hoje. Há alguém que eu preciso perdoar? Mesmo que não tenha me pedido perdão. Há alguém que eu preciso perdoar? Saiba que dívida maior o Senhor Jesus perdoou você. Infinitamente maior. E agora Ele pede que você perdoe a quem te ofendeu. Que a nossa igreja não seja conhecida apenas pela doutrina correta, mas por relacionamentos restaurados pelo poder do Evangelho, pelo perdão verdadeiro.